Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @extrapodcast, no Twitter o @extrapodcastbr e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Com a estreia do No Limite, o podcast sai aos sábados nas plataformas digitais. Então nos sigam, deixem seu like e comentem os episódios com a gente. Eu sou o Tonho e ao meu lado tenho o Hit e a Laura e hoje comentaremos a terceira semana do No Limite 2022, analisando os dois episódios, episódio 5 e episódio 6. Gente, e aí, manteve o bom nível que tava? O que vocês me dizem? Ah, Manteve, eu né? E é um gostei, eu episódio continuo com gostando. polêmicas. Eu gostei. Eu acho assim, teve um problema, teve. Mas assim, é Uhum. uma coisa que vai me deixar assistir e deixar de gostar? Não, eu Não, continuo achando que o programa, essa semana, poxa, eu já falei, eu tô, acaba Pantanal, que eu estou assistindo, e eu fico feliz de estar vendo No Limite. Para mim, o tempo passa rápido, eu curto. Então, para mim, assim, não tá, ano passado foi um sacrifício. Esse ano sim. não tá tendo, eu tô curtindo. Tipo, eu veria mesmo sem podcast. Então, para mim, tá ótimo. Não, pior, Laura, que ano passado a gente assistiu com a temporada ruim, por que tu não assistiu uma boa, né? Exatamente. Eu tô A É gente via, verdade. curtindo. a gente via 7 episódios de Big Brother por semana, porque não vai ver dois no limite, gente. Pelo amor de Deus, né? Respeita a nossa história, né? A Uhum. gente assiste Que mesmo, a dor. gente vai. Ai, ai, dor. Não é? Bom, vamos lá, começando então o episódio de terça-feira, a Lua perdeu as duas provas, né, assim, foi horrível para eles, com aquela vibe de coach que tava no início, não adiantou, teve briga, teve treta entre eles, teve a Roberta usando a panela para esquentar o pé, que eu achei maravilhoso, e ao mesmo tempo horrível e nojento, né? O que vocês acharam assim da convivência tribal da Lua, depois da saída do Cara, Adriano? a Lua se odeia, né? Vamos falar a verdade. Eles se odeiam muito. E assim, eu acho que é porque eles são muito parecidos. Todas as pessoas ali. Então eu acho que eles não se complementam, eu acho que eles são muito iguais. E aí eu acho que isso causa problema, entendeu? Você tem Gusa que está pronta para ser o isqueirinho todos os momentos. Cara, Gusa é o isqueirinho. Ela, ela não disfarça que ela não gosta de certas pessoas lá dentro. Uhum. O que é muito bom. Eu escrevi e eu concordo. Eu queria Gusa no Big Brother. Eu acho que Gusa seria ótima no Big Brother. Ela é um isqueirinho. Você não viu ela lá depois? Ela viu a menina deitada, esqueci o nome da que estava deitada. Bruna? A Bruna. Isso, Bruna. Aí ela ficou, olha lá, olha a donzela deitada, que não faz nada. Sim. Tipo, ela é muito isqueirinho, né? E já tava. E eu gosto porque eles se odeiam e não fazem questão de esconder isso. Isso é muito prazeroso para quem está assistindo, né? E o momento do escalda-pés foi simplesmente maravilhoso, porque foi uma revelação do Vitor muito boa. Ele falou dela lá, colocou o pé e estava fazendo um escalda-pé. Eles se odeiam muito. É muito bom de Não, assistir. esse plot do escalda-pés, eu tava só aquele meme. Tem aquele meme que o povo posta aqui, ó, aquele bonequinho indo trabalhar, tomando café, indo dormir pensando a mesma coisa. Eu tava tipo, ela escaldou os pés na panela. Aí eu no almoço, ela escaldou os pés na panela. Eu no grupo do WhatsApp da gente, né, no outro dia, gente, eu tô pensando no escalda-pés da Roberta, porque, gente, não é possível, gente. É uma coisa que a pessoa olha e diz, é sério que tá acontecendo? Mas depois teve o plot twist que o Adriano e a Camila foram no Instagram falar que aquela panela era para escaldar pés mesmo, que não era a panela que faziam comida. Então, será que nós temos um Victor Hugo também que está criando sua própria realidade como Pires? Porque não sei o que aconteceu, né? Assim, para ele falar isso e os dois desmentirem depois. Eu quero ver os bastidores, gente, da É, Tribo Lua, porque parece que eles se odeiam mais do que já se odeiam pra gente. Né? é Então, assim, concordo com a Laura, isso que eles não têm paciência. É isso que dá, gente. Botar gente sem paciência junto é entretenimento na certa. Então, a Tribo Lua, para o nosso entretenimento, tá muito bom. uhum. Eu acho que tudo bem, que lá tudo é sujo, né? Você não tem como limpar nada. Mas, gente, colocar o pé na panela, pra mim, seria assim, o fim do mundo. Eu não veria aquilo e ficaria quieto, sabe? Não, não teria como. Ah, eu teria Mas, feito no mínimo. Eu tenho certeza que se Gusa não fosse da equipe dela, ela teria falado. Não fosse, tipo, uma pessoa que ela gosta, não Uma da equipe, aliada. da panelinha dela, ela teria falado. Você não é. acha? Olha a Uhum. Adorei o donzela tá ali trocadilho, Laura, fazendo você falando que ela é da escalda-pés. panelinha. É. A ideia é falar, assim, a ideia é falar, olha a donzela fazendo a unha, né? É. A ideia é falar que ela Só tava tá, fazendo fa- a unha.
Então Selena Gomez esconda suas panelas que a Roberta tá chegando. Porque, gente, tá aí, ó. A gente teve um salto de qualidade muito grande. Porque de borra do café pra escaldapés, gente, foi uma baita evolução. Sabe? Então, né, Uhum. da calango pra isso, atribulou. Gente, são coisas que eu fico pensando. O que é que leva uma pessoa a escaldar uns pés assim? Eu sei que dói, isso aqui tudo, mas sabe? Pra gente ficou muito sem Não, noção. Porque então, não teve essa história é. contada. Porque a gente não sabe por que ela fez isso, falou que machucou o pé, tal, a gente não viu, aí fica uma coisa Mas a muito. Roberta é completamente invisível na edição, né? Ela não mostra ela fazendo Ela não nada. aparece nem na. Ai, naquele, não é confessionário. É tipo um Uhum. confessionário. Aqueles, É, ela não aparece, né? Ela é totalmente invisível pro programa. pois é. Não, mas foi como eu falei no Twitter, gente. Eu quero o Roberto no Big Brother, porque eu já sei que a maior cena de reality show em 2023 vai ser ela no quarto do líder escaldando os pés com a panela da xepa. Porque vai ser. Eu vou viver pra isso. Então, a maior vilã do show. Imagina, né? Eu não duvido. Eu tô tendo essa visão aqui, tô morrendo. E Guza Não do é? lado dela, assim, reclamando de alguma coisa. Ai, fulano não limpou o banheiro. Pois é, tinha, a Guza acho que tinha muito potencial de Big Brother também. Pra servir o caos lá dentro, né? Mas Aham. convenhamos que ano que vem deve estar na Fazenda, né? Não duvido. Se Mas bobear olha, esse ano ainda. eu quero fazer outro destaque Uhum, do primeiro episódio. Eu amei as provas. Eu tô uhum, gostando muito das provas. Eu acho que tá tendo umas provas que não são tão, talvez tão complexas, mas que a gente vê que é difícil, entendeu? A gente vê uhum. que tá tendo muito esforço. Eu acho isso muito legal. Sim, É não, um as provas bônus estão de muito não boas. ter patrocinador pra prova. Porque imagina, ter uma Americanas ali na prova deles rodando um monte de pau. Não adianta, não ia ornar. Então o Boninho não fica sem medo nenhum, ele não precisa focar em nada, só nos participantes. Então, no quesito provas, já no quesito cast, a gente sabe que tá superando o Big Brother, mas no quesito prova, gente, foi um show, tá dando um show. Eu não tenho que me queixar da produção, porque além de ser provas que são boas de ver, não são provas que estão sendo repetidas como do ano passado, sabe? Porque o Boninho poderia dizer muito bem, já tem uma estrutura dessa prova aqui, vamos fazer as mesmas Aham, de novo. Não, é. teve um cuidado maior e assim, e é um cuidado que não parece ser prova feita com material de segunda. São coisas bem feitas mesmo, tipo, eles pararam, pensaram, elaboraram e Uhum. estruturaram tudo. Então, é um acerto grande que eu tô surpreso realmente com o cuidado que estavam fazendo na parte estética e de participantes do No Limite. Não, e que bom que as provas não estão sendo patrocinadas, né? Bom que o programa não está sendo patrocinado, porque senão ia ser um bando de jogo da memória da Americana de novo, que ninguém aguenta mais, sabe? Então, assim, Nada contra a tá? Americana, se quiser patrocinar a gente pode. Mas assim, as provas não patrocinadas têm uma vantagem maior. Eu acredito, assim, acho que elas têm sido muito boas no programa, né? Gente, Aham. aí a Lua perdeu e o VH tinha lá sua ideia de tirar a Shirley e usou o voto duplo para isso inutilmente, porque todo mundo praticamente votou na Shirley, né? Mas Ela. ele não tinha muito o que fazer, porque É, ele só o podia poder usar, dele só ia durar até ali. então não teve muita Mas. opção. O que vocês acharam da eliminação da Shirley? Achei maravilhosa ela saindo de combate à homofobia. Sou sincero, foi ela saiu, aconteceu isso, Ela derrubamos um que da bancada foi mesmo. direita. Então, Foi a mesmo? bancada de direita se ferrou. Acho Assim, mas que dessa Vicky eliminação da já falou Shirley, tudo. essa eliminação da Shirley aconteceu um pouco precoce não, atrasada, porque poderia ter sido semana passada. Aham. Eu também acho que ela podia ter saído antes, mas eu achei boa a eliminação, assim, no geral. Até o povo da aliança dela se voltou contra ela, né? No caso. Teve Cara, gente que votou nela. eu não esperava isso que fosse acontecer, mas aconteceu de novo, porque tinha acontecido já semana passada, né? Foi interessante. É. E o povo tava com aquela coisa de querer manter a tribo forte. Ainda que a Guza e o Iposto estão brigando, ela, né, não votou pra. Não lembro, né, se ela votou pra tirar ele, mas ainda assim, ela concordou que a Chile deveria sair. Não fez o escândalo que poderia ter sido feito. Mas é que eu Então, falei, é que eles não se gostam, mesmo as é. pequenas alianças que tem ali dentro, essas pessoas não se gostam, Uhum. entendeu? Ah, Então não adianta. E eu achei assim, ridículo o Rodrigo falando, eu não sei se quero votar nela porque ela tem a mesma fé. Vai tomar no cu, sabe? Ai, ai, também essas coisas Pelo me. amor de Deus. A bancada evangélica não dá, né? Bem uma fé. Não E dá. daí? O No É? Limite tá com igreja, o No Limite tem religião. Essa é boa agora.
No É limite o No da Limite fé. para todos, gente. É para todos esse No Limite. Então, tá indo. Gente, o Gente, programa é da dessa Globo, eliminação da não é da Shirley, Record, sabe? mas, ó, vai, nunca se sabe. Olha, dessa eliminação da Shirley, eu quero falar só desse voto duplo do VH, porque eu achei ele bem desnecessário no discurso dele. Ele atraiu um alvo que não respingou, né? Mas, gente, ele falou tanta coisa, eu quero ganhar, eu vim aqui pra ganhar. Digo, amigo, você tem uma aliança, as pessoas podem querer te votar e te eliminar. Ele poderia ter feito um discurso mais simples, tipo, eu quero provar para meus aliados que eu estou com eles, então eu vou usar esse voto para nos manter fortes, sabe? Tentar ganhar na lábia. Mas foi tudo meio querendo dar um show, então eu achei que foi um ponto contra ele. Mas, né, como a Lua ganhou prova, nada aconteceu. Então, eu não tinha pensado nessa questão, não, de atrair o alvo. Agora que você falou, é verdade. Só que eu acho assim, eu acho que o VH acha que ele tá com uma posição muito confortável lá no grupo dele. Então eu acho que por isso ele não. Ele só pensou no momento dele ter o discurso. Ele é muito fã de Survivor, né? Então eu acho que ele pensou Uhum. mais nisso do que nessa questão a longo prazo. Ah, mas eu acho que ainda sendo fã de Survivor, eu acho que ele queria mais aparecer pro Twitter, sabe? Tanto que ele votou Shirley e escreveu XY, sabe? Eu acho que ele Aí foi. uma Aí amiga no, minha falou isso a mesma coisa que você. eu acho Que que ele tá escreveu mais preocupado, assim assim. pra poder aparecer. Talvez seja uma decepção quando sair de lá e ver que não ganhou seguidor nenhum, sabe? Ganhou, sei lá, 1.000 seguidores. Né? Não, não vai virar um influencer. O que a gente falou semana passada, né? Não é um programa que você tem que virar influencer, mas, enfim, acontece. E, mas aí, né, a Lua perdeu aí, só que a Lua venceu a prova, né, do líder, a prova do líder, a prova da imunidade do segundo episódio, se salvando aí de mais um portal. E a gente teve a Sol aí se virando, né, pra ver quem ia sair. O que vocês acharam das movimentações da Sol no segundo episódio? Antes das Cara, movimentações, eu quero falar dessa prova, porque essa prova teve um teor dramático que até a chuva contou pontos positivos, sabe? Eu achei que foi muito bem editada. Essa prova, por mais que tenha sido demorada, né, a exibição dela, eu achei que a edição foi muito boa, porque deixou aquele drama, deixou a equipe Lua reagindo, então eu, ficou eu, muito legal tor de ver. eu não torço pra Lua, mas eu queria que a Lua ganhasse, porque né, já tava chato só a Sol ganhando. E eu queria ver a Sol no portal, porque mesmo eles vencendo, eles já estavam nessas conversinhas. Isso que eu achei interessante. Antes deles irem para a prova da imunidade, eles já estavam com conversa de fulano com fulano, vocês perceberam? E o que eu achei Uhum. muito interessante, assim, eu fiquei, tá vendo? Eles ganham a 3 episódios, mas estão com a visão. Eu achei Não legal isso. dorme no ponto. Não é que nem a Carcará, né, ano passado, que quanto mais ganhava, menos de jogo falava, e tinha os coach lá dizendo não, não, não sei o que lá. É. Mas então, gente, eu gosto disso, porque só mostra como eles não estão pra brincadeira. Porque sua tribo ganhando 3 vezes seguidas, e mesmo assim vocês debatendo sobre voto, estratégia, é sinal de que as pessoas querem realmente ganhar ali, querem chegar fortes, querem consolidar alianças. Então, pra mim, a tribo Sol foi até meu voto pra Play of the Week pra gente dar uma uma tribo inteira, né? Mas eu acho que eles estão pensando muito bem nisso. E daqui a pouco eu vou falar mais coisas da Sol, né? Mas eu acho que eles estão realmente entendendo o jogo, como é pra ser jogado, sabe? No naquele estratégico de falar. Então, pra mim, tá ótimo que a Sol continue assim. Eu acho mais ou menos. Eu acho que se chegar numa futura fusão aí das duas tribos e que tenha mais sol, dá pra ver que eles vão se manter juntos. Só que eu acho que tem um erro muito grande que aconteceu nesse episódio de estratégia deles mesmos, é, de gente que tá na minoria, que sabe que existe uma maioria, está na minoria e não quer mudar. Sabe? Fala assim, não, mas depois vai ser bom pra gente. Ok, depois se vocês chegam com a maioria na fusão, vai ser ótimo. Até que você seja as únicas pessoas que estão lá, que aí você é minoria já, né? Então, não sei, se faz muito sentido eles não se moverem tanto, apesar de, né, terem algumas conversas assim. Mas eu achei que foi muito legal as conversas de estratégia, o povo indo de um lado para o outro, Eu conversando. acho interessante as pessoas querendo buscar similaridades para criar essas relações, assim. Isso que eu Uhum, sempre acho muito interessante. Porque, por exemplo, eu esqueci o nome da que ficou falando que ele falou o negócio das mulheres e tal. Tipo, é uma coisa que ele falou há muito tempo, que pode parecer inconsequente, mas que a pessoa já pega, entendeu? Tipo,
eu posso usar isso depois. Eu acho muito Uhum, interessante o que as pessoas escolhem pegar. Mas o que eu achei mais interessante foi o Pedro, porque no episódio anterior, o, outras pessoas tinham tentado captar o Pedro, né? uhum. E aí o Pedro me surpreendeu, porque quando o Pires chegou para ele foi aberto. E eu não esperava, depois da conversa dele na semana passada. Porque o Pires, ele saiu de o voto certo da tribo Uhum, para uma pessoa que está virando aliada de um dos grandes líderes da tribo. uhum. Eu achei isso muito. Eu não esperava, assim, eu achei muito interessante. Eu achei interessante que o Pedro estava aberto a isso. É, o Porque no Pedro, episódio anterior ele estava se reunindo com outras pessoas. é, assim, pelo visto ele definiu a aliança dele sendo a esqueci o nome, a Andrea e a Tieme, né? Aham, Sendo as principais dele. aham. Então, vamos ver, né, como isso vai funcionar. Ele não, o Leonardo até chegou a oferecer uma outra aliança para ele, É, e e ele ele não não, quis, não quis. sabe? É, não E é mais quis, um não. ponto pra tribo, é isso. Que por mais que a pessoa esteja no poço, não aceita a derrota. Tá indo pra jogo, né? Tá correndo atrás de tentar É, reverter a situação. sim, foi o que o Leonardo fez, né? Ele viu que ele estava por fora das coisas, das conversas, aí ele começou a se movimentar, o que eu achei ótimo, foi muito focado nele, as movimentações do episódio, e eu gostei bastante de tudo que ele fez, mas ele foi eliminado, né? Porque tivemos um pequeno problema, para mim foi um problema na produção do programa, que ele fingiu que tinha um ídolo de imunidade secreta e o Fernando desmentiu ele assim na cara dura na hora, sabe? Isso eu achei errado porque eu acho que não deveria ter sido desmentido na hora. Eu acho que o Fernando não deveria se meter nessas coisas, sabe? Se a pessoa quer mentir, que minta igual o Pires está mentindo, que tem o poder, né? Assim, na verdade, ele só não fala nada, né? Mas o povo tá acreditando. Então, se Cara, a produção começar a se meter nas mentiras do povo, vai querer. Não, mas tem que ser sincero. Não tem que ser sincero, não é um jogo pra isso, né? Eu acho eu que acho tem que tem vários nada a pontos a ser ver. explicados aí Ah, nesse rolê todo. ah, Porque assim, por exemplo, primeiro vamos começar com uma aulinha rápida básica. Porque eu tenho, pela faixa etária dos nossos ouvintes, provavelmente a maioria não assiste Survival, tenho quase certeza, né? Estão muito novinhos e Survival não passa na televisão aberta aqui pra gente. Mas assim, gente, quem tem um ídolo como aquele que o Leonardo fingiu, é que no Survival norte-americano e em outras franquias pelo mundo, existe essa vantagem. Ele tá escondido no meio do mato, ele tá escondido no meio de uma prova, ele tá em algum lugar, você tem que fazer alguma coisa para usar esse Uhum, poder. E o que é esse poder? Você, na hora que o, o apresentador vai ler os votos, se você jogar esse ídolo e ele for verdadeiro, todos os votos que forem em você serão anulados. Ou seja, se o Leonardo tivesse um de verdade e usasse, aqueles 6 votos que ele recebeu estavam todos anulados e os 3 votos do Pires tinham eliminado o Pires. Tem muita gente que elimina com um voto, tem gente que elimina com tudo. Então, o Leonardo levou esse conceito, como fã de Survival, para o No Limite, sendo que, para mim, aconteceu o primeiro grande erro do No Limite 2022, que foi a execução dessa jogada. Porque tem muita coisa que a gente se perguntar. Por exemplo, consta nas regras que pode fazer isso, consta que não pode fazer isso, porque eu vi a Gabi, que leva o Mastercast comigo, falando que quem foi a Elana no Space talvez tenha dito que no programa pode aparecer algumas vantagens, sabe? Então deu margem para não, mas aparecer um ídolo, óbvio que então. pode aparecer vantagem, tanto que teve semana passada vantagem. É, pode Teve aparecer prova essa de vantagem. vantagem. E não E tem quem como na garantiria. regra ter falando que pode fazer isso, porque não é uma situação assim que se É, espera, sabe? Mas se não sendo proíbe, que. sabe? Sendo Se não proíbe, que não tem por que não fazer. em todas as outras versões, quando alguém usa um ídolo verdadeiro ou falso, eles só descobrem depois que votam. Por isso o blefe é tão importante. Tem muita gente que pode dizer, eu tenho um É, ídolo, eu vou usar, e as pessoas ficarem paranoicos na hora e não votarem naquela pessoa. Sabe, eu tenho muita gente que diz, eu tenho um ídolo, eu vou usar, e quando o apresentador, no caso dos Estados Unidos, o Jeff pega e diz, esse ídolo aqui é falso. Sabe, não antes, porque se falou antes, a estratégia do Leonardo, gente, não contou de nada. Porque o que adianta o povo saber que é exato. falso? Então, eu não vou culpar o Fernando porque eu acho que ele não tem autoridade suficiente para pedir esse ídolo logo de cara. Me traz essa vantagem, eu quero ver. Eu acho que a produção poderia saber do que estava acontecendo e fez, Fernando, olha, quando ele usar isso, você pede para desmentir. Sabe? Foi muito polarizado os comentários, porque pode ser que é questão de ego do Boninho, quem sabe realmente que se alguém quiser fazer uma coisa que trazer a ideia que não. E vi um comentário como o da Mariana, que o ídolo foi acrescentado aos poucos nos Estados Unidos. Né? Aqui não. Eu não sei, eu ainda acho que pode ser erro da produção sim, mas eu acho que tem coisa do Fernando também, porque eu acho que a forma que ele disse foi muito.
parecia que ele tava puto, sabe? Como se o menino estivesse sendo contra o fair play do jogo. E não era, né? Era. Então, pode ser do dica da produção. Eu acho que Não. polarizou demais, gente, fã de Survival, aquietem os furicos de vocês, porque o No Limite é baseado, é inspirado e não vai mudar. A gente tem que agradecer que o programa melhorou muita coisa, se aproximou do Survival, sabe? Estratégia tá tendo tudo. As pessoas transformando isso em algo maior do que foi. Estão perdendo a mão, gente. Estão indo xingar o Fernando, estão indo xingar ele. Eu digo, não, gente, calma, vocês estão se comportando como fãs de BBB, sabe? Reclamam Não, tanto. eu não sou fã de Survivor, né? Só vi um. Mas eu acho que eu concordo com vocês. Eu acho que o pessoal está exagerando um pouco, mas mais que isso, eu acho que tipo, eu continuo gostando do programa, entendeu? Tipo, eu achei que essa coisa foi chata. Mas se você for olhar, a maioria das pessoas que assistiram, que não são fãs, gostaram, né? Então eu acho que tem que entender que É. não todo mundo está acostumado com isso. Não é todo mundo está acostumado com a questão do ídolo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é complicado também agir como se isso tivesse matado o programa, porque não matou, né? Pra Não mim, matou, mas matou. eu, fazendo um papel de advogado do diabo aqui, eu acho que um problema disso é, sei lá, talvez inibir um pouco de falar, inibir o povo de falar mentira, sabe? Inibir o povo de mentir um pro outro com medo do próprio apresentador te jogar na roda, sabe? Porque pô, era uma jogada que ele tinha, sabe? Era uma aposta que ele estava fazendo. Não existe isso Eu acho já, que não mas não inibe, era gente. justo, sabe? Eu Não acho que era não justo. Mas não é inibe. questão de justiça o jogo, né? É questão de quem convence melhor os outros. Se o povo, imagina se o Fernando não tivesse exposto ali que era falso, é, podia ter funcionado, as pessoas podiam ter votado no Pires podia ter saído, e assim, o outro ia ficar achando. Depois o Fernando pedia, né, o colar, pegava, falava que era falso, sabe? Ia ter um drama muito maior no episódio seguinte. Enfim, mas Mas eu acho que vamos ver, né? foi erro de gerenciamento da Twitch, mas eu acho que o povo transformou numa questão muito grande, porque assim, quem tem que ser explicado do que tá acontecendo não é a gente, tipo, não sou eu e Tonho que assiste Survival. Quem tem que ser explicado da situação é pessoas como Laura, que assistiu uma temporada ou duas, mas que sabe um pouco a dinâmica, mas também aquelas pessoas que nunca viram Survival, gente. Por exemplo, o programa dá 15 pontos de audiência, gente, não é só fã do Survival que tá assistindo no limite, não. É muita gente de Brasil, tem que ser entendido. Sim. O ídolo pra valer teria que ter uma explicação da produção. Quando o ídolo entrou em Survival, teve uma explicação. O público conheceu a função do ídolo. Ele não chegou do nada, alguém fez um Não, tudo toco de bem, madeira mas e vamos ele valer. usou como se fosse uma vantagem, sabe? Eu acho que. Uma vantagem que os outros tinham. E também E tem erro do não é Leonardo em certas condenável isso, partes. não. Eu acho que Eu também não. tem erro do Leonardo, porque o Leonardo poderia, gente, ter. Claro que ele poderia ser desmentido depois, né, pelo Fernando. Eu acho que isso estava pra acontecer. Mas se ele tivesse plantado a ideia já na tribo que ele tava com o É, ídolo, né? Teria dado outro, talvez ele não precisasse nem a chegar dizendo só pegar a sacolinha e ficar com ela no joelho, porque podia ser qualquer coisa ali. não, eu Então acho realmente que faltou ele um plano poderia dele. ter falado, na tribo, ele podia ter plantado essa semente antes, mas eu não acho que seja condenável ele ter feito isso no Não, é portal. condenável, é só. E é que nem o Pires, gente. Os jogos mentais do Pires tá sensacional, sabe? Talvez ele não fosse nem votado se o ídolo fosse Sim, falso, tá assim. ótimo. Então, é o Nomeado, que mas. pra mim, o que eu não gostei foi que o Fernando fez isso antes dos votos, porque tudo bem desmentir depois, mas antes você tira toda a estratégia da pessoa. Ele acabou com o jogo do Leonardo ali. Entendeu? Se o Leonardo não saísse, seria por um milagre, porque alguém atirou em outra pessoa, ao vivo, E sabe? eu Porque ele acho, chamou de mentiroso ali na cara e a galera já toda a atenção nele. eu acho que vale destacar que, assim, o Pires também estava mentindo, né? Uhum. Só que de outra forma. Então, talvez faltou também ao Leonardo tentar a mesma jogada que ele antes como é que chama da reunião lá? Do O portal. portal. Antes do portal. É, sim, Ele exato, poderia né? ter Faltou tentado ele alguma plantar a coisa ali semente. antes também. Plantar a É. semente. Porque foi Não, isso que o Pires fez, né? imagina, Laura, o Leonardo chegando pro Pires e falando que o Pires é surtado por vida. Tinha dado um rebuliço enorme ali. O Pires ele tá com certeza que ele teria É, botado no alvo em outra pessoa. Tipo, gente, o Leonardo tem uma vantagem, então não sei o quê. E o povo ia acreditar no Pires porque o Pires deixou o povo entendendo que ele também tem uma vantagem, né? Então o povo ia pensar, É. olha, isso vai dar ruim. Mas é aquilo, eu só acho que, como eu falei antes,
o povo tá dando uma proporção muito maior pra isso, porque é como se isso anulasse tudo de bom que o No Limite vem fazendo até agora. Não é, gente. É só torcer pra, se tiver uma próxima temporada, a produção tenha aprendido e bota um ídolo ou não conteste nenhuma vantagem antes do tempo, sabe? Não faça uma É, interferência grande. eu acho que a produção não sabe lidar com as vantagens, sabe? Igual o voto duplo do VH, eu acho que não tem muito sentido você falar assim, quem quer usar um poder agora? O Fernando pergunta, né, no voto de terça-feira, quem quer usar um poder? Só o VH tinha poder ali. Se você fala quem quer usar um poder, tá, se alguém quer usar um poder, você dá a entender que pode ter outras pessoas com poderes, né? E você tem que falar o seu poder antes de usar, às vezes não seja, né, o melhor momento. Igual o voto duplo do VH podia muito bem ter sido secreto, né? Chega lá e fala, avisa para a produção antes, vou usar e mostra na votação votando duas vezes. Aham. Não, Poderia, porque sabe? já Então acho que o pensou. gerenciamento de vantagem está sendo um pouco diferente, um Já pouco pensou mesmo ruim. se no começo do portal de uma tribo Lua, né, da tribo Lua, vamos dizer, na primeira vez que o VH podia usar esse poder, o Fernando tivesse perguntado antes da votação, e o VH É, tivesse falado que tinha um voto duplo, provavelmente ele poderia ter recebido o resto dos votos da tribo exato. toda, né? Então realmente é questão de timing. Mas foi um É, erro rude. falta um Mas pouco eu não da sei se vai. experiência, talvez. Não sei se vai acontecer de novo ou não, porque eu não sei. Porque assim, a tribo Lua não sabe o que aconteceu, né? Então ninguém. Vai que alguém É, meta um espeto aí de novo. Mas tudo pode acontecer. Mas eu espero que a temporada continue boa. Eu acho que não vai ter grande interferência. Eu acho, né? Pode chegar semana que vem e espero. tá uma bosta? Pode, mas o cast eu acho que é muito capaz de entregar surtos pra gente independente de qualquer interferência. Uhum. Também espero. Vamos ver. Bom, toda semana a gente elege o nosso Player of the Week, a pessoa que a gente acredita ser o melhor jogador da semana, ou a pessoa que teve mais destaque. Laura, você que deu o nome da pessoa dessa vez, quem que a gente É, escolheu? a gente escolheu o Pedro e eu acho que eu já dei a entender porque você falou dele semana passada no Uhum. podcast e essa semana eu fui convencida porque além dessas coisas que você falou que do tanto que ele é forte dentro do grupo, ele é importante, ele é muito importante, ele é essencial nas provas, ele é o pilar do grupo nas provas. Uhum. E eu acho que a conversa dele de jogo essa semana me surpreendeu, porque ele conversou de jogo. Porque no começo eu não achava que ele estava muito ligado nisso. Foi por isso que Ele eu tava meio requeri. fugindo, né? É, mas essa semana, nos dois episódios, ele teve conversa de jogo, mesmo sem a eliminação, sem a Lua tá coisa. Ele é o centro do grupo, tipo, a discussão passou por ele, todos tentaram Uhum. ter ele. Uhum. E eu achei interessante a forma que ele lidou com isso. Ele não ficou, ai, não quero falar disso. Ele ouviu o Uhum. Leonardo, ele fez a escolha dele, do grupo dele. Ele foi aberto a ouvir o que o Pires falou, escolheu, sendo que ele estava mais ligado a outras pessoas. Então eu achei assim, eu não esperava isso, achei interessante. Para quem sabe ter até um próprio embate ali dentro do grupo no próximo episódio, porque a gente não sabe quando vai ter a união das tribos, porque parece que a Globo não tá afim. Tá querendo manter esse negócio É, muito só separado. eu Então, acho que não tinha que ter sei. uma mistura, né, pelo menos. Mas sim, eu concordo, né? Eu acho que o Pedro ele é a figura central da Sol. Ele ajuda muito, como eu falei na outra prova, na outra podcast, ele ajuda muito no acampamento, nas provas ele que coordena, né? Você vê que ele tem um papel de liderança natural, né? Ele não tem um papel de liderança forçado como foi na Lua. E isso tem melhorado muito a reputação dele, tanto que todo mundo quer se aliar a ele, né? Ele é a primeira opinião que as pessoas querem. Ele é a pessoa que todo mundo quer Isso. porque ele vai puxar outras. Então, acho que ele tem um jogo social muito bom ali, ele soube fazer isso. Estratégico, eu achei muito interessante nesse último episódio, porque ele ouviu as partes, ele considerou o que poderia ser feito, ele fez a aliança dele com a André e com a TM, mas ainda assim, ele abriu porta para outras pessoas, ele foi no outro grupo, foi falar com o Pires, assim, para tentar pegar também, sabe? Ele não tá fechado num jogo só. Ele está explorando as coisas, pelo menos por enquanto, como eu disse, né? Os comentários aqui têm validade de uma semana só. Então, pode ser que semana que vem estrague tudo. Mas eu concordo muito que o Pedro é o Player of the Week dessa semana. É,
Hit, quer falar alguma coisa do Pedro? Não, eu tenho uma opinião só um pouco diferente do Pedro, não. Não, com o Sol eu gosto mais da Sol como um todo. Eu achei o Pedro mais morno nessa semana, mas é só meu ponto de vista mesmo. Mas eu gostei dos pontos que vocês trouxeram pra ele, porque é importante você ser voto decisivo. Né? E ser um voto decisivo que ninguém quer te eliminar por você ser um voto decisivo. Né? Então, Eu porque. acho que, Né? além do Pedro, você falou isso, acho que dá pra dar um pequeno destaque pra Flávia também, porque ela era assim, todo mundo tava correndo atrás do voto dela, que eles viram que ela tava ali no meio, né? E ela falando, eu vou votar em quem vai sair, independente de quem seja. E É, o povo foi atrás do voto dela, em vez de tentar mirar nela, né? Porque esse Só tem negócio o de. perigo de ser voto decisivo, porque uma hora as pessoas acabam se aliando e você, por ser decisivo e ficar flutuando, acaba não sendo prioridade de ninguém, né? Acaba sendo eliminação fácil mais pra frente. Então só tem Uhum, que ter cuidado que é, uma hora você tem que escolher um lado. Você vai votar com um grupo e ver o que vai acontecer. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Já que tem muita gente ainda. sim, eu isso é acho verdade. legal que eu poderia. Eu escolhi o Pedro, fui convencida e tal, mas eu poderia ter escolhido outras pessoas também. Isso que eu tô achando legal. Ano passado era Uhum, só a Paula. é, Não, ano passado a gente nem escolhia, né? Porque não tinha nem jogo. É, é. Chegou uma hora que a gente desistiu, praticamente. Enfim, mas acho que o nível ainda tá bom, né? Teve alguns perrengues aí, mas acho que ainda dá pra assistir cara, bem. eu ainda tô curtindo assistir. Uhum, Pra mim isso é o sim, essencial. sim. Vamos ver as consequências, né, disso tudo que aconteceu essa semana. Vamos ver semana que vem como é que fica o jogo. Gente, algum recado final que vocês queiram dar antes da gente terminar? Beijos, amigas da Laura. Sim, sempre. Beijo para os amigos da Deixa, minhas Laura. amigas. É isso, então. Tchau. Gente, muito obrigado que nos ouviu até agora. Nos sigam aí nas redes sociais, está tudo na descrição do episódio. Comentem tudo com a gente. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.